queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 22 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje já é um grande conhecido nosso, é o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique é médico, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach e presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. E hoje estaremos abordando aqui o tema ciúme e inveja, vermes roedores. Dr. José Henrique, mais uma vez, bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. Obrigado, Kátia. Obrigado, telespectadores. Mais uma vez estamos aqui juntos na nossa reunião mensal aqui na televisão, sempre trazendo um tema novo, uma abordagem nova, sempre com enfoque dentro da doutrina espírita. Então, estamos aí à disposição, mais uma vez, para responder as tuas perguntas. Dr. José Henrique, sendo o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Kátia, muito mais, né? Porque sabemos que os sofrimentos materiais, em linhas gerais, muitas vezes independem da vontade do homem. Vamos citar aqui apenas um exemplo. Uma tragédia que seja, uma catástrofe, uma enchente, em verdade independe da vontade do homem. Mas os sofrimentos morais, por exemplo, a ambição, vindas da ambição, da cobiça, do orgulho, do egoísmo e, consequentemente, o ciúme e a inveja, são verdadeiras torturas da alma. Então, os espíritos nos dizem que o ciúme e a inveja são dois vermes roedores. Isso é muito importante, né? Esse termo, vermes roedores, o que isso significa? Aquilo que rói. Então, aquilo que rói normalmente tritura, dói, e ficamos aqui buscando uma interpretação para isso. Então, vem a ciência hoje nos trazer exatamente essa explicação. Mas o ciúme e a inveja são sentimentos que verdadeiramente provocam uma certa febre. Os portadores de ciúmes e de invejas, eles não têm repouso, né? Não vivem em calma, não vivem em tranquilidade, estão sempre numa ardente e contínua febre. Desta forma, os sofrimentos morais e espirituais são muito mais intensos que, na verdade, os sofrimentos materiais. Muito bem. Existe alguma comprovação, doutor José Henrique, científica, que relacione o ciúme e a inveja com a dor física? Exatamente como foi dito, né? Os espíritos no século XIX nos falam que o ciúme e a inveja são dois vermes roedores. E só hoje, praticamente no século XXI, é que nós passamos a entender o que os espíritos nos quiseram dizer lá no século XIX. Para isso eu cito um trabalho de um neurocientista japonês da Universidade de Kyoto, em Tóquio, que fez um trabalho extraordinário. Vejam que coisa interessante. Então ele pegava as pessoas, voluntários, acometidos de uma crise de ciúmes e uma crise de inveja, e passava na famosa máquina de neuroimagem, que nós conhecemos como ressonância magnética. E o que ele descobriu através desse trabalho? Descobriu que uma área do cérebro, que nós chamamos de córtex cingulado anterior, ela se expandia mediante a crise de ciúmes e a crise de inveja. É interessante que essa área cerebral é a área da dor. Veja que coisa interessante. Então, o ciúme e a inveja doem. Causa um sofrimento, né? Um sofrimento, inclusive, físico. As pessoas, numa crise de ciúme, sentem, né, dores no corpo, angústias, apertos, cólicas. E agora nós entendemos o que os espíritos nos quiseram dizer lá no século XIX. São vermes roedores mesmo, porque roem, trituram, machucam, com uma expressão física intensa. Então, por isso, a correlação do que os espíritos disseram, que a ciência hoje está comprovando. Comprovando, né?
Então, a tristeza da dor, quando compreendida, ela leva à alegria e à fé, como afirmou Jesus. Jesus tem uma frase que nos diz o seguinte, que a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Como é que é esta conversão? Que os gregos chamam de metanoia. A conversão é a compreensão da dor. E aí nós vamos mais uma vez na ciência, nesse trabalho feito por este japonês, Takahashi, Hidehiko Takahashi, em que esta área do cérebro, que se expande mediante uma crise de ciúmes e uma crise de inveja, que é a área da dor, também é a área da integração do conhecimento com os sentimentos. Então, é a área da avaliação de riscos, da autoavaliação de si próprio, como também é a área da transformação, da mudança. Então, mediante a dor, nós passamos, desde que estejamos atentos, passamos a nos conhecer, passamos a nos observar e, consequentemente, mediante a compreensão desta dor, nós passamos a imprimir em nós mudanças, transformações, escolhas dentro do nosso livre-arbítrio. Então, por isso que Jesus, já conhecendo todo esse mecanismo, nos deixou essa extraordinária frase, né? Que a vossa tristeza converter-se-á um dia em alegria, desde que compreendamos aquele momento de tristeza, de dor, inclusive no corpo, como acontece no ciúme e na inveja. Desta forma, estando a dor e a recompensa da mudança na mesma área cerebral, entendemos que ainda necessitamos da dor para evoluir. Porque o que acontece? A partir do momento que decidimos mudar e começamos a nos esforçar por conta disso, compreendendo a dor, fazendo a nossa autoavaliação, nós começamos a sentir uma recompensa. E há uma expressão disso no cérebro, porque concomitantemente a esta área, né, que nós citamos agora, a área da dor, esse córtex cingulado anterior, também a expansão de uma outra área, que no cérebro nós chamamos de campo tegumentar ventral ou núcleo estriado ventral, que são as áreas do prazer ou da recompensa. Então, vamos entender, vem a dor, pela compreensão da dor, pela avaliação da razão do sofrimento, que é o autoconhecimento, nós vamos buscar a transformação. E a partir do momento que buscamos a transformação, vem a recompensa. E a recompensa nada mais é do que a felicidade de já estar encontrando algo, um novo caminho para nós mesmos. Isso vai imprimindo cada vez mais vontade, mais prazer, que gera mais vontade, e assim o homem vai buscando, né, o seu caminho de luz. Vejam como o cérebro também é uma representação fiel do que o espírito se propõe a fazer. Maravilha, né, doutor? A meditação, doutor José Henrique, poderia ajudar no processo cerebral de avaliação de riscos e de transformação? É um excelente caminho. Esse é um outro trabalho feito numa universidade do Canadá, Universidade de Montreal, e que também comprovaram que a meditação faz expandir a mesma área do cérebro. A área da compreensão da dor, a área da mudança, a área da recompensa e do prazer, que está atrelado a todo esse processo. Então, a meditação, ela promove em nós um autoencontro e, consequentemente, a compreensão da nossa dor, do nosso ciúme, da nossa inveja, para a mudança. Porque a mesma área que foi citada agora há pouco, ela se expande mediante a meditação. Daí a recomendação que nós fazemos, inclusive nas casas espíritas, de um treinamento que é muito simples. Nós não precisamos ir, por exemplo, a um professor de yoga, a um professor de meditação. Nós podemos fazer isso em casa. O silêncio interior, que é um trabalho de internalização, conosco mesmo. A meditação é calar a alma, ou seja, não pensar até se for possível, que é uma forma que vamos encontrando de nos internalizar e, consequentemente, de nos descobrir.
Então, esse foi um trabalho feito na Universidade do Canadá. E existe algum relato no Espiritismo sobre a importância da meditação no reajuste moral, doutor José Henrique? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos recorrer à obra de André Luiz, no livro Libertação, só que ele usa um outro termo. Ele não usa meditação, ele usa concentração, que é a mesma coisa. A partir do momento que nós nos concentramos, nós fazemos dentro de nós aquela quietude, aquele silêncio da alma, aquele silêncio interior. Então, Gubbio, que é um mentor espiritual, fala para André Luiz, no livro Meditação, ou melhor, Libertação, que o reajuste ou a transformação é fruto exatamente da concentração ou da meditação para o autoencontro, que é o ponto de partida. O autoencontro, o autoconhecimento, a autoobservação para o reajuste moral, que já é, né, mediante o prazer, a recompensa, o trabalho de nós para conosco mesmo. Então, Gubbio faz essa referência, sim, no livro Libertação, da obra de André Luiz. E a área do prazer do invejoso, que se compraz na infelicidade do invejado, porque acontece, né, doutor Zé Henrique? Certamente. Ela situa-se no mesmo local da recompensa da mudança? Vejam como Deus é maravilhoso. Deus coloca na mesma área o polo positivo e o polo negativo, para que a gente possa endereçá-lo da nossa forma, do nosso jeito, né, do nosso querer, da nossa vontade. Então, a mesma área, né, em que nós vamos ter o prazer no cérebro, né, que é aquela área chamada núcleo, né, estriado ventral, ele pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal, ou para o erro. Então, o invejoso, ele tem um prazer com a infelicidade do outro. Nós sabemos disso. E os alemães usam um termo muito interessante, chama Schadenfreude, que é o prazer do invejoso, que é o prazer, se eu te invejo, eu vou sentir prazer diante da sua infelicidade, diante do seu infortúnio. E é exatamente na mesma área do prazer positivo, do prazer da conquista, do prazer da transformação. Porque é tudo um prazer, né? Tudo é um prazer, exatamente, a recompensa. Então, cabe a nós, espíritos, com seu livre-arbítrio, direcionar a nossa vontade, o nosso querer. Quais são, doutor José Henrique, os caracteres psicológicos do ciumento? São diversos, mas nós vamos partir da raiz. Qual é a raiz do ciumento? A raiz do ciumento é exatamente o egoísmo e o orgulho. E todo egoísta quer tudo para si. Ele quer que o mundo gire em torno de si. Então ele se sente como? Poderoso, controlador, apegado às pessoas, né? Manipula as pessoas. Então o ciumento, ele quer ter tudo sob o seu controle. O controle sobre o outro. Então, ele acredita que é dono do outro e tem medo de perder exatamente esse outro. Ou acredita que não possa ter condições, né, de obter esse controle sobre o outro. Então, ele traz dentro de si, isso é típico do ciumento, uma profunda insegurança, um profundo medo diante de fracassos já obtidos. Então, dentro desse padrão de poder, de orgulho que ele tem, de comandar, de dominar... Ele se esconde, né? Exatamente. Atrás disso, né? Seus medos. Seus medos, suas inseguranças. Porque ele tem medo de perder o objeto amado. E esse objeto pode ser uma pessoa, pode ser um familiar, pode ser algo, né, concreto, um livro. Então, ele tem ciúmes daquilo, né? Ele tem medo de perder esse objeto que ele domina, que ele controla. Aí o que é que acontece? Como ele não consegue controlar tudo, ele passa a se sentir um impotente, um incapaz, um fracassado diante das suas tentativas. E naturalmente o que ele faz diante disso? Ele transfere para os outros esse sentimento de fracasso ou de culpa. E aí ele passa a julgar os outros diante da sua insegurança. Aí vem a suspeita. Que a gente diz que o ciumento espiona, fiscaliza, né? Não confia, né? Não confia. Tem um autor que diz que o ciumento
ele, através do beijo, ele busca a indiferença. Através da carícia, ele também busca, né, uma falsidade, uma hipocrisia, porque ele está sempre a suspeitar do outro. Cria situações imaginárias, achando que o outro, de uma certa forma, não o está amando. A ele, que exige tanto esse comportamento do outro, diante da sua insegurança, diante da sua instabilidade emocional e, consequentemente, imaturidade. Então, basicamente, né, isso aí nós poderíamos abrir campos diversos, porque isso não é um padrão para uma única pessoa, não é verdade? Mas, em linhas gerais, tudo parte dessa raiz egoística, dessa raiz de orgulho que naturalmente o ciumento tem, que ele quer ter tudo sob seu domínio. Então ele quer transferir para o outro, né, a culpa, porque ele está numa suspeita constante. Numa suspeita constante. Então ele está sempre investigando o passado da pessoa, o presente, o futuro, nunca confiando. E essa palavra é básica no ciumento, né? É a suspeita. Embora o ciumento tenha medo de perder o controle do outro, existe em sua história rejeição, mágoa, raiva? Sem dúvida nenhuma. Existe um livro extraordinário, muito bom, que são Os Quatro Gigantes da Alma, de um psiquiatra cubano que morreu no Brasil, morreu em Petrópolis, propriamente dito, e que ele fez um estudo dos quatro gigantes da alma. E ele faz uma abordagem sobre os ciúmes. Então ele diz que na raiz do processo ciumento existe a mágoa, existe o ressentimento e existe a raiva. Se nós fizermos uma investigação profunda, uma anamnese profunda daquele que é portador de um ciúme patológico, ciúme possessivo, que gera transtornos para ele e para a própria família e para os cônjuges, nós vamos ver na sua história, e às vezes se não encontrarmos através de uma regressão de memória, isso está relacionado a uma existência anterior, nós vamos encontrar algum momento de abandono, algum momento de rejeição, algum momento de exclusão dentro de casa ou no trabalho, né? Enfim, qualquer relação desta criatura onde ele se sentiu excluído. Então ele traz uma mágoa muito grande, um ressentimento muito grande, uma raiva muito grande que gera essa insegurança. Claro que por conta disso, de alguma forma, ele se sente não ter correspondido a esse amor que ele exige tanto, seja do pai, seja da mãe, seja do namorado. E aí, então, ele faz uma transferência, né, como foi dito agora há pouco, para os outros. E aí os outros é que, de uma certa forma, não lhe dão amor. Aí vem a mágoa e vem o ressentimento. Então, o Dr. Miri Lopes, que é esse psiquiatra cubano, ele fala que na raiz dos ciúmes nós vamos encontrar normalmente a mágoa, o ressentimento e a raiva. E existem condutas ciumentas? Muitas condutas, né? Porque, como foi dito agora há pouco, cada um carrega seu ciúme, de uma forma ou de outra. E o Dr. Miri Lopes ele faz uma subdivisão, né, de condutas ciumentas. Então, nós temos o chamado ciumento queixoso. O ciumento queixoso é aquele que vive se queixando, vive implorando o amor. Ele gera muito mais, em verdade, compaixão do que paixão. Está sempre se queixando, ele é o pobrezinho, ele não é amado, ele não é querido. Então, é o ciumento queixoso. Nós temos também, segundo nos fala esse psiquiatra, o chamado ciumento trombudo. É aquele introvertido, aquele que vive de mau humor, porque ele não é atendido nas suas exigências. Ele está profundamente inseguro e não acredita absolutamente em nada e em ninguém. Então ele se fecha naquele casulo, né, naquela casca, naquela noz, e criando um mau humor protetor, porque aí ele não se expõe. Nós chamamos isso de distimia ou um processo depressivo leve. É o chamado ciumento trombudo, né? Que é aquele está sempre zangado, né? Sempre zangado, sempre mal-humorado. Ou tem o recriminante, que é o mais comum. Recriminante é que vive apontando, né? É o outro culpado, o outro responsável, aí ele parte para a ofensa, parte inclusive para a agressão. Os casos, por exemplo, de homicídio que nós vemos por conta de um ataque de ciúmes,
É por conta dessa chamada conduta recriminante. Ou então ele volta-se contra si próprio. É o chamado ciumento autopunitivo. Aonde eu não correspondi, aonde eu falhei, por que eu sou um fracassado, por que eu não sou amado. Né? É a chamada baixo autoestima, a autodesvalorização. Então eu vivo me punindo. Né? Mas nós temos o vingativo, também o ciumento vingativo, que por conta de achar que o outro está sendo infiel, de alguma forma, então ele se lança a aventuras amorosas para gerar ciúmes naquele que ele tem ciúmes. Isso é uma estratégia muito comum também. Para você ter o controle do outro, por conta do seu ciúme, você gera ciúme no outro. Porque se o outro tem ciúme de mim, ele está no meu raio de ação. Vejam como a nossa mente, né? Ela navega de diversas formas. E produz comportamentos, né? Exatamente. E por último, nós temos o chamado ciumento superador. É aquele que já se compreende, é aquele que já está naquele processo de expansão dessa área do cérebro, ou seja, na sua autoobservação, já luta contra o seu ciúme, que esse é o grande processo. Claro que a ajuda psicoterápica e até psiquiátrica, ela tem uma importância muito grande, mas sabemos que tudo parte de nós. Então ele já está se superando. Então ele reconstrói a sua relação. Aquele amor antigo, belo, né? Mágico, fantástico. E então ele, de alguma forma, ele trabalha para a reconstrução de uma relação que está falida, de uma relação que está deteriorada. Então são essas, melhor dizendo, as condutas do ciumento. E nós temos que saber lidar com cada uma delas. Atualmente, doutor José Henrique, nós temos visto na mídia, né, tantos casos aí fatais por conta do ciúme, né? Esse ciumento seria, assim, em sua grande maioria, qual conduta estaria esse ciumento assumindo ali? É aquele que eu lhe disse, né? O ciumento recriminante. É aquele que acusa, é aquele que aponta, é aquele que agride, é aquele que ofende. E claro que ele traz na sua bagagem espiritual práticas nesse sentido de outras existências. Então ele traz esta faceta, né, digamos, criminógena, né, da onde ali surge a sua atitude criminosa, em dizimar a vida do outro pelo fato do outro não estar atendendo às suas expectativas e os seus interesses. Então, se ele tem esta faceta, essa predisposição selvagem, ele vai partir indiscutivelmente, se não houver um tratamento, para uma atitude criminosa, lamentavelmente. Queridos irmãos, nós estamos aqui encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, presidente da AME Nova Friburgo, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem, pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, recebendo hoje Dr. José Henrique Rubim de Carvalho com o tema Ciúme e Inveja, Vermes Roedores. Dr. José Henrique é médico, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach e presidente da AME Nova Friburgo, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Gostaríamos, Dr. José Henrique, que o senhor nos falasse sobre a AME, agora já há 2 meses em novo endereço, né? E que terá agora no próximo domingo mais uma reunião. O senhor poderia nos falar a respeito? Esse domingo não podemos esquecer o Dia das Mães. Então, que comemorem depois,
dessa apresentação que vale a pena ser vista. Vamos ter de novo na nossa nova sede, na Avenida Campesina 102, lá no Grupo Espírita Legionários do Bem, na Rua da Feirinha, né, amanhã, de 10 ao meio-dia. E teremos o nosso querido Paulo César Frutuoso, lá do Lar Frei Luís, de Jacarepaguá, no Rio, que trabalha com cura, com fenômenos de ectoplasmia, e ele tem um trabalho fantástico. Inclusive vai fazer para nós, eu ainda não sei, uma revelação, segundo ele, estarrecedora, porque ele opera com o espírito materializado do lado, tudo fotografado, e ele responderá perguntas do seu livro, A Face Oculta da Medicina, de 10 ao meio-dia. Depois todos podem partir para os seus respectivos comemorar almoços. com as suas mãezinhas. Com as suas mãezinhas. Mas não percam, porque Dr. Frutuoso é muito especial. Já esteve aqui no nosso programa, inclusive. Já esteve, e também a reunião da AME, né, em que ele trouxe o seu livro, A Face Oculta da Medicina, foi um sucesso estrondoso. Inclusive estaremos lá com outros exemplares para aqueles que não compraram o livro. Muito bem. Compareçam. Doutor José Henrique, voltando às nossas perguntas, em nossa literatura, Otelo seria a representação clássica do ciúme? É uma peça escrita pelo nosso querido William Shakespeare, que exatamente retrata Otelo, chamado o Mouro de Veneza, né? Inclusive, fazendo aqui abrindo um parênteses, essa história ela é tão clássica a respeito do ciúme que a psiquiatria moderna adotou a chamada Síndrome de Otelo para caracterizar os quadros enfermiços, patológicos do ciúme. Chama-se Síndrome de Otelo, porque Otelo era um general já mais idoso, um mouro, em que era casado com uma mulher muito bonita, jovem, chamada Desdémona. E tinha em si, né, uma insegurança muito grande em relação à sua própria esposa. Um alferes, ou seja, um subordinado seu, carregado de inveja, até porque o ciúme está muito próximo também da inveja. Ligado, né? Ele fez todo um trabalho para desarmonizar, desestabilizar o Otelo, culpando um assessor seu, né, Cássio. E aí o Otelo começou a se encher de ciúmes, né, a ponto de perder o controle e, num gesto assim impensado, impulsivo, assassina Desdémona, achando que Desdémona estava o traindo com o Cássio. Então isso ficou, na literatura, ficou marcado na história do ciúme, a ponto da psiquiatria abarcar isso, assimilar essa história, colocando a síndrome de Otelo, que é a síndrome do ciúme possessivo, do ciúme doentio. E existem estudos científicos, doutor José Henrique, sobre o ciúme em homicídios e em outras situações? Vários estudos. Nós temos um recente na Universidade de Western, no Canadá, onde um sociólogo chamado Peter Shimbus fez uma análise de 1.300 homicídios devido à crise de ciúmes. E o que ele constatou? Que a maioria, quer dizer, praticamente a totalidade dos ciúmes eram por dois motivos. Primeiro, a inconformidade com relação à separação. O ciumento ele não admite ser abandonado, não admite ser excluído, até porque na sua personalidade, no seu psiquismo, ele traz isso dentro de si. A mágoa, o ressentimento, como já foi dito agora há pouco. Então ele parte para a violência, ele parte para a agressão, trazendo a sua selvageria toda diante daquele que ele acha que possui. E, em segundo lugar, a dor da suspeita, porque a dor da insegurança, né, a dor é aquilo que foi dito agora há pouco, ele vive espionando, ele vive vigiando, sempre naquela conduta de suspeita. Então, são esses os dois motivos que levam a criatura a cometer um homicídio, segundo o estudo desse psicólogo lá da Universidade de Western, no Canadá. Agora, nós temos um estudo muito interessante na crise de ciúme, feito pelo mesmo japonês, Hidehiko Takahashi, lá de Kyoto, em Tóquio, em que ele comprova que na crise de ciúmes, no homem, há ativação de uma área do cérebro, que nós chamamos de amígdala e hipocampo, que é a área da violência. Então, o homem ciumento, normalmente, ele é violento. Ele parte para a agressão em relação ao sexo oposto, à mulher.
Já a mulher, na crise de ciúmes, ela expande uma outra área do cérebro, que é a zona superior temporal posterior. E esta zona do cérebro é a zona da empatia. Ou seja, a mulher, de uma certa forma, né, não vamos generalizar, mas ela procura entender a atitude do outro, a atitude do homem, a atitude do marido. Ela procura dar um novo significado à traição, se é que ela houve, ou à suspeita de traição. Isso nós chamamos de empatia, que é a distinção do outro. O indivíduo empático é um indivíduo que, de uma certa forma, ele participa, ele compartilha, ele troca ideias, ele dialoga. Isso em linhas gerais, não vamos, né, radicalizar. Mas mostrando que a mulher, ela compreende um pouco mais a atitude, né, numa crise de ciúmes do que o homem. Então, são alguns estudos relacionados a esta área. Esclarecer esse comportamento, né? Perfeitamente. Doutor José Henrique, vimos os caracteres do ciúme, e agora quais são os caracteres psicológicos da inveja? A inveja, nós vamos partir também, fazendo uma comparação com o ciúme, né, está ali também o nosso famoso orgulho, né, do egoísmo. É aquele que, diante do seu padrão hiperinsuflado do ego, de poder, ele não admite falhar, ele não admite fracassar. E quando isso acontece, mais uma vez ele se frustra, mais uma vez ele entra em baixo autoestima, mais uma vez ele se desvaloriza, mais uma vez ele se culpa, se sente inferior. Daí aquela frase que todos nós conhecemos, a frase inclusive de caminhão, né? De que a inveja é a arma dos incompetentes. Então ele se sente incompetente, inabilitado, incapacitado e começa a invejar aquele que ele acredita que seja superior, um vitorioso, aquele que conquista, aquele que tem mais dinheiro, e nem sempre isso corresponde à realidade. Existem casos até do invejado sentir inveja do invejoso. Vejam como isso é interessante, não é? A gente não sabe o que se passa no interior, no íntimo dos pensamentos humanos. Então ele passa exatamente a criar situações. Ele é um competidor por natureza, ele luta, né, para estar no mesmo patamar de vitória e de conquista, e ele se utiliza, lamentavelmente, de uma situação que é muito comum, a intriga, a maledicência. Então ele procura desestabilizar o invejado. Através, né, da maledicência. Através da calúnia, da intriga, né? Eu comparo simbolicamente a esta situação um balde cheio de caranguejos. Você já viu um balde cheio de caranguejos? Fervilha. Não, é que quando um começa a subir, o outro agarra e puxa para baixo. O invejoso, ele faz isso. E todos ali... Ele quer que o outro, né, sofra, ele quer que o outro vibre na mesma faixa dele, de fracasso, de incompetência, de insegurança. Temos até um ditado clássico que diz que a lágrima virou-se para o sorriso e falou: eu invejo você que vive sorrindo. E o sorriso respondeu: mas você não sabe que eu sou o disfarce da tua dor. E muitas vezes a pessoa está sorrindo, mas não está feliz. Interiormente está chorando. Então eu sou o disfarce da tua dor. Então, basicamente, a personalidade do invejoso é essa. É aquele padrão de poder que, de alguma forma, ele se ruiu, gerando esse sentimento de incompetência, de baixa autoestima, e aí entra a nossa querida depressão. Nós vamos encontrar nesses invejosos que estão nessa baixa autoestima um desânimo muito grande, uma apatia muito grande, uma melancolia muito grande, porque ele não quer, em verdade, se enfrentar. Reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a sua condição, né, de espírito ainda imperfeito, porque ele se acha muito superior. Então, se instala aí, né, vagarosamente, insidiosamente, o quadro depressivo. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso.
Temos que estar atento a essas fraquezas, né? Certamente. O que o apóstolo Paulo quis dizer com a frase "a caridade não é invejosa"? Porque são situações incompatíveis. O indivíduo que pratica caridade, ele está se preocupando com o outro. O invejoso está se preocupando apenas consigo mesmo. Consigo mesmo, com a sua incompetência, com o seu fracasso, com a sua frustração. E vejam bem como Paulo foi um grande sábio, porque a partir do momento que a caridade não é invejosa, praticando a caridade, mesmo forçosamente, nós estamos saindo do nosso padrão de ego, do nosso padrão pessoal, das nossas crenças, dos nossos valores. Então, estou saindo de mim mesmo. Ou seja, estou me desapegando. Essa é uma palavra-chave no tratamento. É o desapego das nossas ideias, que nós colocamos como inamovíveis, inabordáveis, impermeáveis. É aquilo e acabou. Por isso que Paulo foi fantástico ao elaborar essa frase, porque é uma frase, inclusive, terapêutica. Doutor José Henrique, e a inveja poderia ser fruto de admiração sem o desejo da infelicidade do invejado? Sim, porque nós entendemos a inveja como algo negativo. Então, há um estudo dentro da psicologia que coloca a inveja como uma admiração. Ou seja, eu sinto inveja do seu valor e aí isso vai alavancar o meu esforço para atingir o que você atingiu. Então, vou estudar, vou me aprimorar, vou ler. Então, nós chamamos isso de uma inveja construtiva. Isso nos fala uma psicóloga da Universidade de São Paulo, Sueli Damerjian, que ela coloca a inveja construtiva como algo positivo. Ou seja, é uma admiração, uma inveja de admiração pelo que você é. E o invejoso, dentro desse patamar, ele não vai desejar a sua infelicidade, a sua desgraça, vamos assim dizer. Então, ele utiliza essa admiração, que poderíamos chamar de inveja, para galgar degraus no seu caminho de luta, né? de processo de evolução. Doutor José Henrique, como superar esses vermes roedores, o ciúme e a inveja, que fazem arder em contínua febre? Nós temos vários processos, minha amiga. E, por exemplo, a doutrina espírita, com todo esse cabedal de conhecimentos, com todo esse universalismo, né, que ela nos traz, ela nos proporciona esse tratamento pela visão que passamos a ter de nós mesmos. Claro que qualquer um desses sentimentos, quando se torna insuportável, a terapia ela se impõe. Mas volto a dizer, dentro, né, da nossa visão, dentro do conheça-te a ti mesmo. E aí o terapeuta tem essa obrigação de mostrar, mediante um inquérito que ele faz do seu cliente ou do seu paciente, orientando-o no sentido verdadeiro. Como a doutrina espírita, através dos seus postulados, nos traz também essas orientações para esses enfermos da alma, portadores dessas dores. Então, a orientação básica é a avaliação desse eu profundo. Quem eu sou? Porque se eu não me admitir como invejoso e ciumento, como é que eu vou mudar? Então, tudo parte desse ponto. O reconhecimento, né? Exatamente. Eu me reconheço. E a partir do momento que eu me reconheço, que é o autoconhecimento, isso está inclusive no cérebro, eu busco a transformação. Aí vem a recompensa, o que nós falamos no início. A recompensa que é a fé, e nós passamos a entender e compreender o nosso sofrimento, como é que nós chamamos isso? A fé raciocinada, que é a doutrina espírita, que nos mostra o caminho pela razão, pela lógica, a trilha a ser seguida. E aí, com a primeira recompensa, a gente vai querer mais. A mesma coisa quando a gente come um doce gostoso ou chupa um sorvete saboroso. A gente vai querer repetir. Repetir. Não é isso? É o prazer.
E o cérebro ajuda pela sua expansão. Então, acho que o trabalho básico e fundamental é a criatura crer. Crer exatamente que pode conseguir. E o resto já vai ser uma consequência. Doutor José Henrique, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no programa Atualidade Espírita. Lembrando a todos, queridos irmãos, que visitem o Lar Abrigo Amor a Jesus, situado lá em Lagoinha, que necessita da nossa presença. E não deixem de, domingo próximo agora, Dia das Mães, irem à reunião da AME, não é? Lá no Centro Espírita, Grupo Espírita Legionários do Bem. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, um feliz Dia das Mães e Deus sempre ao nosso lado, com Jesus amigo, nos acompanhando durante a nossa jornada. Até o próximo programa.